Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e agora telespectadores. Esse é mais um episódio do SupraCast, agora com uma versão em vídeo, pessoal. Então você que está aí, que pode estar assistindo a gente, fique à vontade também, disponível no Spotify e no YouTube. Eu sou Almir Alamino, estou aqui com o meu grande amigo Rafael Rocha. Fala, Almirzão, tudo jóia? Muito legal o formato de hoje, a gente vai colocar umas imagens aí ao longo do episódio, quem puder assistir aí vale a pena. E quem estiver dirigindo, por favor, não assista. Vou pedir desculpa pela minha voz um pouco rouca, estou um pouquinho gripado aí, mas me recuperando muito bem. E hoje o episódio é de um tema desafiador, Rafa. Opa, fala uma doença que dá dor torácica, muitas vezes um supra no eletro, é uma alteração que pode complicar na emergência ali. Vai parar às vezes lá no CAT, né? E às vezes é difícil mesmo de diferenciar, né? Hoje o episódio é de pericardite, pessoal, como vocês já viram aí no título. E, né, vamos começar o nosso episódio mantendo a nossa tradição do desafio, né? Um desafio que essa é difícil, cara, vai ser fácil não vou pegar mole não. Como é chamada a pericardite que ocorre poucas horas ou até alguns dias após o infarto agudo do miocárdio? Opa, essa é difícil, tem um nome específico, hein? Vamos ver se o pessoal tá ligado. Ah, quero ver. Comenta aí, pessoal, já manda aí nos comentários aí e depois assiste até o final pra gente dar a resposta. Ô Rafa, define aí pra mim pericardite, então, como é que é isso aí, como é que a gente caracteriza? Boa, Mirzão. Então, a pericardite é a doença mais comum do pericárdio, né? E ela é a inflamação das camadas do pericárdio, né? Lembrando que a gente tem a camada parietal e a camada visceral, né? A gente pode ter a inflamação dessas camadas e, então, a pericardite, que pode ser uma manifestação isolada ou uma manifestação de um quadro sistêmico, né? Muitas vezes associado a doenças reumatológicas, enfim, metabólicas, e isso pode acontecer. Quando a gente fala em pericardite, é importante a gente classificar essa doença de acordo com o tempo que os sintomas se apresentam, né? Então, a classificação clássica é de uma pericardite aguda, aquela que os sintomas começam e duram menos de 4 a 6 semanas. Uma pericardite incessante, quando eles duram um pouquinho mais de 4 a 6 semanas, até a 3 meses, né? E uma pericardite crônica, quando costuma durar mais de 3 meses. Ainda, a gente pode ter a pericardite recorrente, que é quando o paciente tem um quadro de pericardite, ele se trata, enfim, o quadro passa, enfrenta um período livre de sintomas, livre de doença por mais de 4 a 6 semanas e depois ele volta a ter sintomas. É curioso, né? É importante ressaltar que até 30% dos quadros de pericardite aguda têm recorrência e dos pacientes que enfrentaram uma recorrência, até metade deles tem uma segunda recorrência. Então é algo bem importante para a gente falar aqui. Isso é uma pedrinha no sapato no consultório, né? Aquele paciente você tratou bonitinho, ele melhorou, aí ele volta daqui a um tempo com os mesmos sintomas e aí você vai lá e faz diagnóstico de pericardite de novo, né? É frustrante, parece que não foi bem tratado, dá essa impressão e realmente é uma coisa que a gente enfrenta na prática clínica. E falando de pericardite, né? Assim, é uma doença assim que é muito clínica, né? A gente basicamente precisa assim de 4 coisas, né? 4 critérios para fechar o diagnóstico, né, tendo 2 desses 4. E eu costumo brincar, né, que para você fazer o diagnóstico de pericardite, basta você ter o quê? Uma boca para fazer uma boa anamnese, tá certo? Você ter um bom esteto e um bom ouvido e também um eletrocardiograma. E aí, quando tá um pouquinho mais nebuloso, um ecocardiograma para lançar a mão e aí fechar o diagnóstico. Então, quais são esses 4 critérios diagnósticos? Um é a dor torácica, o outro é a alteração eletrocardiográfica, o outro é o atrito pericárdico ouvido pelo estetoscópio e, por último, alterações do pericárdio, como um novo derrame pericárdico ou um espessamento desse pericárdio, né, definido pelo ecocardiograma, pessoal. Beleza. E falando um pouquinho sobre a pericardite, né, por que ela é importante, né? Ela pode corresponder até 5% da procura dos pacientes que procuram o serviço de emergência por dor torácica. Isso são dados da América do Norte, da Europa, né? E até 1% do supra de ST, né? É importantíssimo, né? Com certeza. E responsável por cerca de 0,1 a 0,2% das admissões hospitalares, né? E aí, Rafa, assim, já vem um gancho, né? O que causa a pericardite, né? Quem que é o responsável por essa doença aí que prega tanta peça na gente, é uma pedra no sapato do cardiologista? Bom,
é até difícil falar, né? A literatura, ela traz assim que a maioria dos casos, são casos que não tem uma etiologia, é uma idiopática, né? E basicamente é porque muitas vezes a gente não consegue chegar no diagnóstico etiológico. Mas, né, o que é mais consensual é que a grande maioria dos episódios de pericardite vem de uma infecção viral, seja ela concomitante ao quadro da pericardite, ou quando você tem uma infecção viral algumas semanas antes, o paciente geralmente tem uma diarreia, né, tem um quadro aí de vias aéreas superiores, e aí 2 a 4 semanas após ele abre um quadro de pericardite. Lembrar também que temos a etiologia bacteriana, e aqui uma coisa que a gente tem que marcar é a tuberculose, porque ela vai complicar depois, a gente vai falar mais para frente com pericardite constritiva, outras complicações, mas existem sim outras bactérias que também podem causar uma pericardite, e aí o tratamento antimicrobiano é dos pilares do tratamento também dessa pericardite. Agora tem outras coisas que causam pericardite também, né? Perfeito, Almir. E só para ressaltar, a tuberculose, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é a principal causa de pericardite aguda e também a principal causa de complicações, como a pericardite constritiva e a recorrente também. E nessa miscelânea de outras causas, né, de outras etiologias, a gente deve sempre lembrar das metabólicas, né, a pericardite urêmica, por exemplo, o hipotiroidismo também pode causar pericardite, as doenças autoimunes, as alterações sistêmicas, como eu falei no comecinho do episódio, né, o lúpus, Sjögren, esclero, algumas vasculites, todas elas podem causar quadro de pericardite. Até lembrando, né, que a pericardite por lúpus é um dos critérios diagnósticos para o lúpus, Perfeito, né? Isso mesmo. E a neoplasia, as causas malignas aí, é muito importante a gente investigar, às vezes até fazer um diagnóstico de uma neoplasia pela análise do derrame pericárdico, isso é importante. Pacientes que foram expostos à irradiação por radioterapia prévia também pode ter o espessamento pericárdio, uma inflamação ali do pericárdio. Algo que está bem em alta aí, que a gente vem vendo cada vez mais pelo aumento do número de procedimentos cardíacos invasivos, né, é a injúria pós-cardíaca, né? Então, por exemplo, depois do implante de um marca-passo, depois de uma ablação por radiofrequência, depois de uma biópsia miocárdica, né, que a gente pode fazer para investigar a causa de cardiomiopatia, por exemplo, e até um pouco mais raro, né, eu acho que na verdade bem mais raro, como uma complicação de uma angioplastia. Pode acontecer. E só mais uma que faltou aí, Rafa, que é a pós-cirurgia cardíaca. É muito comum o paciente ali, no 3º, 4º dia, começa a ter dor, aparece um suprinha no eletro, você põe o esteto lá, aquele atrito pericárdico bem bruto, né? E aí você já praticamente mata, né? Porque é um supra, a gente vai falar sobre isso na parte de diagnóstico, mas é um supra que não acompanha a parede, né, coronariana, né? Um território único, né? Com certeza. É um diagnóstico diferencial importante, principalmente depois da revasc, né? Será que esse paciente fechou uma ponte? O que aconteceu ali, Exatamente. Né? Isso mesmo. E lembrando também de uma outra etiologia, né? É a pericardite pós-infarto, né? A gente tem a síndrome de Dressler, que ela ocorre de um pouco mais tardia, né? Depois de 3 semanas até 6 meses, associado mais uma reação autoimune ali pós o evento, né, isquêmico. E tem uma pericardite que é mais precoce, que ela acontece em até 3 dias, né, depois do evento, e ela tem um nomezinho especial, que é aquele nome que o ouvinte tem que dar resposta pra gente no final do episódio, o desafio, hein? Muita gente achou que era Dressler a resposta, né? Mas não é não, tá? Então fica até o final que a gente vai dar essa resposta aí. Bom, partindo então, né, falando um pouco depois da etiologia, né? A gente agora vai falar um pouco do diagnóstico. Então, como eu falei, nós precisamos de uma boca, de um estetoscópio e de um eletrocardiograma para fazer o diagnóstico de pericardite. E, se necessário, um ecocardiograma. Então, pessoal, temos 4 critérios diagnósticos e desses 4, se a gente tiver 2 ou mais, a gente fecha o diagnóstico de pericardite. Começando pelo primeiro, que é a dor torácica, né, que a gente vai conversar com o paciente e dessa forma estabelecer o diagnóstico. É uma dor torácica, pessoal, que é ventilatório dependente, né, uma dor característica ali pleurítica, né? Ela pode irradiar principalmente ali para a região do trapézio, tá certo? Mas, né, muitas vezes ela tem um início mais subagudo, não é tão aguda, mas às vezes o paciente tem uma percepção diferente, né? Então ele acaba chegando no pronto-socorro referindo uma dor que lembra um pouco infarto, então é óbvio que a gente tem esse critério, mas não devemos se apegar apenas a ele, né?
E outra coisa é que essa dor, ela piora no decúbito e ela alivia muito quando o paciente faz uma flexão, né? Que é quando ele flete o corpo para frente e dessa forma aí ela alivia um pouco mais. Perfeito, Almir. E aí o segundo critério, né, partindo aí pela ordem, né, é o atrito pericárdico, né? Então, ou seja, se a gente tem uma boa anamnese e uma boa ausculta, a gente já faz o diagnóstico clínico sem precisar de nenhum exame complementar, na verdade, né? Exatamente. E o atrito pericárdico, que é isso? Como ele se manifesta, né? O atrito pericárdico são sons ásperos, rudes, né? Que podem ser audíveis principalmente na região do quarto espaço intercostal, na borda external esquerda, que é onde o coração tem um contato mais próximo, né, com a caixa torácica ali. E eles são sons que refletem a fricção, o contato das duas lâminas do pericárdio ali, né? Eles podem ocorrer tanto durante a sístole quanto durante a diástole. O componente sistólico, ele é mais predominante, a gente ouve melhor, né? E normalmente é o último que desaparece depois que a gente trata a pericardite, né? Os componentes da diástole pode ocorrer tanto no início quanto no final, né? Pode ser tanto proto quanto telediastólico. E eles são um pouquinho, às vezes, mais difíceis de serem ouvidos, né? É curioso que os atritos pericárdicos ele tem uma duração e uma presença variável, às vezes dependendo da posição do paciente eles somem, né? É um pouco diferente até de outros murmúrios cardíacos aí que a gente costuma ouvir, né? E algumas coisas podem aumentar esse som, né? Como por exemplo a inspiração, e quando a gente inclina justamente o tórax do paciente para frente, a gente aumenta esses sons. E quando a gente, curiosamente, coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma ausculta do foco mitral ali, ele pode diminuir, na verdade. Fazendo, né, sentido aí, né? Porque quando a gente põe o tórax para frente, aumenta, né, aquela superfície de contato do pericárdio com a parede anterior do tórax, né? Então, faz todo o racional. O próximo critério diagnóstico que todo cardiologista pede para qualquer dor torácica é o eletrocardiograma, pessoal. E o eletrocardiograma da pericardite, aqui sim, né, tem as principais alterações que muitas vezes confundem a gente com síndrome coronariana, tá certo? E ele muda ao decorrer do tempo em que essa pericardite evolui. E o grande e clássico achado é o quê? É o infra de PR com supradesnivelamento do segmento ST difuso, tá certo? Como assim difuso, Almir? Então ele não pega, por exemplo, só um território coronariano, por exemplo, a parede inferior ou a parede anterior, não. Geralmente ele vai pegar várias derivações e não vai respeitar esse território coronariano, já trazendo para a gente com uma suspeita de que isso não é, né, uma síndrome coronariana aguda. Lembrar também que a gente pode ter na derivação AVR os achados inversos, que é um supra de PR com infra do segmento ST. E isso aí chama muita atenção para pericardite. Outra alteração interessante é o sinal de Spodek, que é basicamente, né, a linha de base ali naquele segmento, né, que tem entre a onda T e a onda P, ela vai descendo como se fosse uma rampa descendente, tá certo, pessoal? Depois a gente vai pôr imagens aí para vocês verificarem tudo isso aí, tá bom? Quem está acompanhando por vídeo já deve estar vendo aí também. Depois, essa pericardite, né, a depender do tempo ali, passando algumas semanas, ela tende a normalizar o eletro, e depois de algum tempo, até um mês ou dois, aí ocorre uma inversão da onda T difusa até a normalização por completo do eletro, né? E aí a gente consegue ver essas alterações. Mas se tratando do contexto agudo, infra de PR com supradesnivelamento difuso. Esqueci alguma coisa, Rafa? Não, é isso aí, Almirzão, tudo certo. E partindo para o último critério, né, para falar um pouquinho, é o derrame pericárdico, né? Aí sim, aquele caso que a gente não conseguiu fechar pela anamnese do exame físico, o eletro meio duvidoso, a gente pede um ecocardiograma ou uma tomografia, enfim, uma ressonância, mas o primeiro exame de escolha sempre vai ser o eco, né? Para a gente investigar, ver se tem a presença de um derrame pericárdico. O raio-x de tórax, nesse contexto, para investigar derrame pericárdico, ele não é tão útil assim, ele tem uma baixa especificidade, apesar de a gente poder ver uma alteração ali, sugestiva, né, em alguns casos, mas tem uma especificidade de aproximadamente 41%, bem baixo. E mesmo no pericárdio calcificado da pericardite constritiva, apenas 25% apresentam calcificação no raio-x. Então o raio-x não é
o principal exame aí para a gente fazer essa investigação do derrame. Eu acho que só é importante falar, Rafa, é importante pedir o raio-x aqui. Sim. Porque como é uma dor pleurítica, faz diagnóstico diferencial com pneumonia, com TEP, então a gente não vai descartar esse exame. Mas, se for pericardite, muito provavelmente a gente não vai encontrar nada, né? Com certeza. Ou se encontrar, vai ficar na dúvida, né? Vai precisar pedir um eco para a gente confirmar. Sem dúvida. E o eco vai conseguir ver esse derrame pericárdico, né? E esse derrame pericárdico pode ser classificado, né? Classicamente tem uma divisão, né? Quando a lâmina é menor de 10 milímetros é um derrame pequeno, de 10 a 20 um derrame moderado e acima de 20 é um derrame acentuado, importante, né? Tem até uma outra classificação mais refinada aí, né? Que a gente pode falar num derrame trivial, quando ele é só visto durante a sístole, e muito importante quando ele é maior que 25 milímetros, né? Lembrando que essa análise do eco a gente costuma ver dessa lâmina no final da diástole, né? A gente mede no final da diástole. Isso é extremamente importante para a galera que gosta do POCUS ali, né? Não vale medir a lâmina de derrame na sístole, pessoal. Tem que medir na diástole, ok? E no final da diástole. Bom, esses são os 4 critérios diagnósticos. Lembrando que 2, né, desses 4, então só retomando, dor torácica, atrito pericárdico, alteração eletrocardiográfica e um derrame pleural novo ou que aumentou de tamanho, né, são os critérios. 2 desses 4 já fecham o diagnóstico, mas lembrar que nosso paciente vai ter outras alterações, outros exames que nós vamos solicitar. Por exemplo, proteína C reativa e VHS, marcadores de inflamação aguda, podem estar elevados, tá certo? Pode haver leucocitose, principalmente nos casos de pericardite, bacteriana, tá bom? Mas também nas outras, autoimune também, inclusive, tá certo? Outro exame que é bem importante para a gente diferenciar se a gente está lidando só com uma pericardite ou não, qual que é, Rafa? A troponina, né? Até 30% dos casos pode vir positivo, e quando ela vem positivo, a gente tem que pensar sempre no acometimento do miocárdio, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Tem a relação da ressonância, do realce tardio. Quando existe esse acometimento, a gente tem que pensar numa miocardite associada. E aí, novamente, né? Altera eletro, supra, e aí a troponina vem positiva. Olha a confusão, aí pessoal. Aí complicou tudo, hein? Então, assim, ouçam o episódio com calma, marquem todos os pontos que vocês não vão se enrolar mais nesse diagnóstico. Bom, além disso, né, esses pacientes, ele pode vir, né, com uma história de infecção recente, como eu falei lá atrás. Teve uma diarreia, teve, né, um quadro de via aérea superior, e pode também chegar febril, taquicárdico, ansioso por conta disso, tá certo? Bom, e além disso, a gente pensar também em acometimentos sistêmicos, né? Paciente com histórico de lúpus, enfim, de alguma doença autoimune, vale a pena a gente ligar o alerta ali. Com certeza, né? O cara vir lá, né, com o eritema malar, artrite, enfim, outros comemorativos e a dor torácica, né? A gente vai pensar assim em pericardite. Uma perda de peso, o cara com uma história sugestiva de neoplasia, vale a pena a gente ligar o alerta ali também. Essa hora que você invoca aquele instinto clinicão, né? Que a gente tem lá guardado lá no fundo e vai fazer uma anamnese, exame físico completo no nosso paciente. Com certeza. O que mais, Rafa, que a gente tem aí de arsenal diagnóstico? Já falamos da boca, já falamos do esteto e também do eletrocardiograma. O que mais que a gente pode fazer? A gente citou um pouquinho do eco, né? Que é o primeiro exame de escolha, né? Apesar dele poder vir normal em até 40% dos casos, né? Ele é um exame muito importante, porque além dele avaliar o derrame pericárdico, se eventualmente tiver esse derrame pericárdico, a gente pode ver sinais de complicações, como por exemplo tamponamento cardíaco, um espessamento do pericárdio sugestivo de pericardite constritiva, associado a algumas alterações na avaliação diastólica ali também, né? E também avaliar a função do ventrículo esquerdo, se a gente tem alteração de mobilidade segmentar, enfim, que pode nos dar pistas aí de um acometimento também do miocárdio, né? Ele é importante para a gente monitorizar o derrame no segmento. A gente começa o tratamento, a gente vai falar, né, terapia anti-inflamatória, aí o paciente vem regredindo aí esse derrame, é um bom sinal de que o paciente está respondendo bem, né? Eu costumo até falar assim, né, o eco vai entrar, né, no paciente com pericardite, né? Ele não precisa para fazer o diagnóstico, mas a gente tem que pedir, porque ele prognostica esse paciente. Com certeza. Eu vou tratar esse paciente internado ou não, vai depender do ecocardiograma, sem dúvida nenhuma. Além do eco, Rafa, né, a gente tem um exame que é sensacional para pericardite. Eu acho que é um exame fantástico. Danilão gosta. Com certeza, né? Eu queria estar aqui com ele aqui explicando pra gente, né? Mas hoje ele não está, infelizmente, abrilhantando, né, nosso podcast. Show de bola. Mas
que é a ressonância cardíaca, pessoal. A ressonância é um exame fantástico para o diagnóstico de pericardite. É o padrão ouro, tá certo? E o que a gente vai observar na ressonância, né? A gente vai observar tanto o realce do pericárdio, mostrando uma atividade inflamatória nesse pericárdio, mas também é um exame importantíssimo para avaliar derrame pericárdico, que o eco às vezes pode deixar passar despercebido, mas mais do que isso, é verificar o miocárdio. Almir, mas a gente está falando de pericardite, né? Sim, estamos falando de pericardite. Mas, como o Rafa falou muito bem, em até 30% existe um acometimento do miocárdio associado. E aí a gente entra naquela discussão, né? A perimiocardite e a miopericardite. Fala um pouquinho melhor sobre isso aí, Rafa. Não é a mesma coisa, hein, pessoal? Só para guardar, né? Para a questão de gravar mesmo isso, né? São espectros, né, diferentes da mesmo contínuo ali da doença, né? A pericardite é quando tem só o acometimento do pericárdio isolado, sem acometimento do miocárdio, e a miocardite é quando tem o acometimento do miocárdio, inflamação do miocárdio, sem o acometimento do pericárdio. Eu gosto de lembrar, Almir, que o que fica mais perto do it ali, da inflamação, é o que está mais inflamado, né? Ótimo. Então, quando a gente tem uma miopericardite, o que predomina é o componente pericárdico, né? Então, o pericárdio está mais perto da cardite ali, né? É mais ou menos como o pericárdio inflamou e, por contiguidade, pegou ali aquele espaço subepicárdico, né, do miocárdio, e aí, por contiguidade, inflamou o miocárdio, né? Exatamente. E o contrário acontece também, né? Quando a gente tem uma perimiocardite, na verdade, o miocárdio, né, está mais perto do it, né? Então, o que predomina é mais a inflamação do miocárdio, né? É o contrário. E como que a gente vai ver isso na nossa avaliação clínica? Como que a gente faz essa diferenciação? Tem acometimento miocárdico? Como que a gente vai ver isso? A gente vai ver uma troponina positiva e um realce tardio positivo na ressonância. Se tiver um dos dois, a gente tem o acometimento miocárdico. Então, não é uma pericardite isolada. Beleza? Aí, como a gente vai saber se a gente está mais perto da miopericardite ou da perimiocardite? A gente vai avaliar a função do ventrículo esquerdo. Se tiver disfunção do ventrículo esquerdo no eco ou na ressonância, a gente está mais perto do espectro ali da miocardite, né? Então, a gente tem uma miopericardite. Não, o eco não mostrou alteração de função do ventrículo esquerdo, não mostrou alteração nova de mobilidade segmentar, a gente está diante de uma miopericardite. Tem a troponina positiva, mas o eco não tem alteração do VE. Perfeito? Então, só para a gente relembrar novamente, o que está mais perto do it, geralmente é o que está acometido mais predominantemente. Quando eu tenho mais acometimento do miocárdio, perimiocardite. Isso. Quando eu tenho mais acometimento do pericárdio em relação ao miocárdio, miopericardite. Perfeito, Amirzão. Acho que fechou, hein? Nossa, deu um nó na cabeça aqui, cara. Por último, Rafa, nós temos a tomografia também, né, como um método complementar. Sim, a tomografia é um exame legal, né, porque ele é um curto tempo de aquisição das imagens, ele tem uma boa resolução, ele é bem sensível para calcificação, para a gente ver até naqueles pericárdios mais espessados, né, da pericardite constritiva, e ela pode ter até uma avaliação inicial melhor do fluido, do líquido, do que o ecocardiograma. A desvantagem é que o pericárdio só vai ser visto na tomografia de uma forma adequada se tiver a gordura pericárdica ali presente. Se tiver um contato do miocárdio direto ali com o pericárdio, não vai ser legal essa avaliação. Além disso, a gente não consegue ver testar variações com a respiração, né? Que pode ser muito interessante quando a gente está vendo aquelas complicações, né? Pericardite constritiva, tamponamento cardíaco. Testar essas variações conforme a respiração que o eco pode fazer, né? Quando a gente não tem ressonância, eu acho que é um exame legal de ser pedido, mas a gente deixa separado realmente para quando a gente não tem a disponibilidade, né, Rafa? Perfeito. E o CAT, Almirzão? Entra quando? O CAT, no contexto de pericardite, ele não tem nenhuma função. Mas, obviamente, existem casos que geram realmente dúvida. A dor não é aquela dor típica, a alteração supra do eletro fica um pouco mais localizado e esse paciente, às vezes, chega com alto risco cardiovascular, acaba indo sim para o cateterismo para descartar a lesão coronariana, né? Muitas vezes é a porta de entrada, então esse paciente faz o CAT, vê que não tem lesão, a gente acaba injetando no ventrículo para já ver se tem algum acometimento miocárdico também, do ponto de vista de função, mas lembrar que, pensando que a gente está lidando com pericardite, o cateterismo não tem nenhuma função, é mais para descartar mesmo coronariopatia.
Pericardite aguda sem função, né, Almir? Exatamente. Beleza. E os critérios de mau prognóstico, quando a gente fala, né, de pericardite aguda, são aqueles pacientes que já apresentam com febre alta, mais de 38, os pacientes que têm um início subagudo, mais arrastado ali do quadro, paciente que tem um derrame pericárdico bem volumoso, maior que 20 milímetros, aí que o Almir falou, né, o eco como um estratificador, né, avaliando o prognóstico. Pacientes que já se apresentam com tamponamento cardíaco, também tem um mau prognóstico. Sem dúvida. E aqueles pacientes que a gente começa a tratar e depois de uma semana de tratamento eles não têm uma boa resposta, né? Então, pessoal, agora calma, né? Grava esses critérios. Porque se o paciente não tem febrão, se esse paciente não tem derrame pericárdico grande, se esse paciente, obviamente, não teve tamponamento cardíaco e está respondendo bem ao tratamento, ele não precisa ser internado, tá bom? Você pode dar um anti-inflamatório para esse paciente, a gente vai entrar agora no tratamento, né? E reavaliar esse paciente ambulatorialmente. E o tratamento, né? Basicamente, se falando de pericardite aguda, é anti-inflamatório. Vamos desinflamar esse pericárdio. Eles são a pedra angular do tratamento. E aí a gente tem várias terapias anti-inflamatórias. A principal, que a gente mais usa na nossa prática clínica, são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? E aqui a gente tem 3 que são muito legais. Tanto o AS, a gente tem o ibuprofeno e a indometacina, que a gente usa muito menos, né, na prática clínica. Lembrar aqui que a dose é muito diferente da dose que a gente usa, né, para, sei lá, uma dor no joelho, ou o AS que a gente usa para coronariopatia. Aqui a dose de AS, né, de ácido acetilsalicílico, é de 750 a 1000 miligramas a cada 8 horas, pessoal. É uma dose muito mais pesada. O ibuprofeno é de 600 a 800 a cada 8 horas. E lembrar que a duração desse tratamento é de 1 a 2 semanas. Obviamente, a gente vai avaliar a queda da PCR, se tiver derrame, a redução do derrame, para a gente ir descalonando essa terapia. E além do AINE, a gente associa uma segunda medicação. Perfeito. Sempre pericardite aguda é AINES mais colchicina. A colchicina, que é um anti-inflamatório que inibe a formação de microtúbulos, inibe inflamossomas, diminui a produção de citocinas. Ele é muito importante para evitar recorrência, né? Melhora a taxa de sintomas e também previne recorrências. Esse benefício é demonstrado em 2 trials importantes, o COPE Trial e o CAP Trial, né? O primeiro demonstrou uma redução de sintomas em 72 horas e da taxa de recorrência, né? E o segundo estudo demonstrou uma diminuição da hospitalização justamente por uma melhora rápida aí dos sintomas. É relatado que quando o paciente tem miocardite associada, a gente tem que usar com cautela, até porque não tem grandes trials demonstrando grande segurança, mas a gente acaba utilizando, né? Lembrar sempre, ajuste de dose para paciente que tem alteração de função renal, paciente com mais de 70 anos e paciente muito magro, com menos de 70 quilos. O tempo de tratamento é de 3 meses, né, para usar a colchicina. E os principais efeitos colaterais são intolerância gastrointestinal. É aquele paciente, né, Almir, que você falou no começo. O paciente fez uma revasc, a gente diagnosticou pericardite no pós-op ali, a gente começou a terapia com colchicina para ele vai para a enfermaria, começa a fazer diarreia sem parar lá. Exatamente. Será que é o Clostridium? Será que pegou alguma bactéria ali? Né? Muitas vezes é uma intolerância à medicação, né? Inclusive muitos pacientes acabam descontinuando, interrompendo o tratamento justamente por conta desse efeito colateral aí. Só para marcar para o nosso ouvinte, né, a dose da colchicina é de 0,5 miligrama a 1,2 miligramas. Você pode dividir essa dose em 1 ou 2 tomadas, né? Acaba que a gente usa ali 1 miligrama por comodidade, né? 0,5 miligrama de 12 em 12 horas. E se o paciente tiver diarreia, a gente orienta a reduzir para 0,5 miligrama, um comprimido ao dia. E esse efeito, né, da diarreia realmente é um limitante. E aí, Rafa, tem alguns pacientes, como você falou muito bem, né, que tem disfunção renal. Nesse caso, a gente não consegue usar anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, que ele tem uma úlcera gástrica, tem algum tipo de intolerância, contraindicação ao anti-inflamatório, e a colchicina fica limitada, porque a toxicidade aumenta muito. Então a gente pode abrir como uma terceira opção, ou melhor, uma segunda opção, né, porque o primeiro tratamento é a associação do AINE mais a colchicina, dos corticoides.
Lembrar, né, os corticoides que a gente pode usar ali, né, a metilprednisolona EV ou a prednisona via oral. Lembrar que esses tratamentos, apesar de eles terem uma ótima resposta dramática na redução dos sintomas e na desinflamação desse pericárdio, aumentam muito a recidiva, pessoal. Então, por isso que a gente não utiliza de cara os corticoides, tá bom? Então, a gente vai deixar como uma segunda opção. Tem uma situação que a gente usa como primeira linha, que é quando justamente a pericardite é decorrente de uma doença autoimune, né? Exatamente. Daí Aí já ia entrar o corticoide de qualquer jeito, né? Exatamente. É uma situação de exceção, né? E existem outras medicações na pericardite aguda que têm um benefício menos claro, assim, vamos dizer, né? Como, por exemplo, os inibidores da IL-1, né? Aqui entra o canakinumab, né? Que é um inibidor da IL-1 beta, um anticorpo, que foram utilizados em relatos de casos, né? Em pacientes com doença de Still, mas não dá para a gente estender isso à população geral, né? E o Anakinra, que é o inibidor do receptor da IL-1, que também foi utilizado em alguns casos específicos ali, alguns relatos de casos, mas que a gente não deve usar como recomendação ali para pericardite aguda, né? Perfeito. E por último, né, quando a gente fecha, né, um diagnóstico de pericardite bacteriana, como eu falei lá no começo do episódio, aí a gente tem que tratar, né, essa bactéria com antibiótico. Se tratando do contexto mais prevalente no Brasil, a tuberculose com esquema RIP lá, né, a gente vai chamar o infecto junto ali, mas já iniciar esse tratamento etiológico também é muito importante salientar. E lembrando também que os agentes bacterianos mais comuns são os Staphylo aureus e os Streptococcus também. Então, quando a gente suspeita de um paciente com choque séptico, pensa numa pericardite purulenta, a gente vai fazer uma drenagem ali e a gente vê realmente que tem pus ali, vale a pena a gente lançar a mão de cobertura, principalmente pensando nesses dois agentes. Geralmente esses casos vão estar internados com instabilidade hemodinâmica, né? São casos mais dramáticos, né? Às vezes com sintomas sistêmicos, até uma pneumonia por contiguidade, né? Perfeito. É um cenário mais diferente um pouco, né, do que a gente está acostumado a lidar, né? É isso aí. Bom, outra coisa que é importante salientar, principalmente, né, nos pacientes com acometimento miocárdico, mas não só neles, a gente deve restringir, né, os exercícios físicos, pedir para esse paciente pegar um pouco mais leve ali naqueles 3 meses de tratamento e ir reavaliando, né? Obviamente, se tiver miocardite muito preponderante, esse tempo pode estender até para 6 meses, eventualmente a gente até indica um teste ergométrico para verificar a presença de arritmias, mas aí já é um outro capítulo, é um outro episódio que a gente pode falar mais para frente. E lembrar que quando que a gente deve internar, o Rafa já falou muito bem, naqueles critérios de mau prognóstico. Então, tem tamponamento cardíaco, instabilidade hemodinâmica, febre acima de 38 e persistente. Aquele paciente que eu iniciei o tratamento ambulatorial, em uma semana ele volta muito sintomático ainda. Então, todos esses são critérios de mau prognóstico. Esses pacientes devem ser internados e investigados de uma maneira muito cuidadosa, até para procurar acometimento miocárdico, né? Que provavelmente a gente está lidando com uma coisa mais complicada. Perfeito. E Almir, e falando aquele paciente, né, que tratou, beleza, ficou bem, ficou mais de um mês aí sem sintomas, ficou 2 meses sem sintomas, passou um período, às vezes teve um novo contato aí, uma nova IVAS e recidivou, né? Apresentou de novo sintomas, né? A gente está diante cenário chato, né? Cenário chato. Será que a gente tratou direito, né? Será que a gente deixou colchicina, né? Importante. Isso, a colchicina justamente previne esse cenário, né? Sim. Tratar só com anti-inflamatório pode aumentar esse cenário que não é legal aí, né? E essa pericardite recorrente pode estar presente em até 20% dos casos, né? É fator de risco o uso de corticoide, como o Almir falou, né? O aumento da recorrência com o uso de corticoide. O sexo feminino também é um fator de risco. E se o paciente teve recorrência prévia, né? Como eu falei, paciente que teve recorrência prévia, a chance dele ter de novo é até metade dos casos, né? Quando dá ruim uma vez, a chance de dar ruim é maior na próxima vez, né? Bom, nesses casos, pessoal, aí sim o corticoide entra como uma terapia de resgate, aí já falando da pericardite recorrente, e também a importância ali de lembrar dos inibidores da interleucina 1, né, como uma outra terapia para tratar essas pericardites recorrentes. Perfeito. Até teve um trial, Almir, chamou R-TRIP Trial, que testou o Anakinra, né, um inibidor do receptor da IL-1,
que demonstrou haver benefícios e não aumentar o risco de infecção nesses casos. É uma medicação que a gente pode pensar em lançar mão nesses casos aí. Com certeza. E como uma medida extremamente drástica, Rafa, sobra ainda para aqueles pacientes que não param de recorrer, recorrem sempre, né, tem episódios de tamponamento, casos mais dramáticos, a pericardiectomia. Você ir lá, um cirurgião ir lá e tirar todo o pericárdio, né? Uma coisa assim que deve ser feita, né? O artigo traz como uma coisa que deve ser feita na exceção da exceção, por centros especializados, então não é uma terapia que a gente vai ver fazendo aí usualmente. Bom, Rafa, então, além da pericardite recorrente, né, que é aquela paciente que já teve uma pericardite e volta a ter, nós temos outras duas complicações um pouco mais graves e mais dramáticas. A primeira, sem dúvida, a pior de todas, que é o tamponamento cardíaco, né, que é uma condição que o paciente pode apresentar uma grande instabilidade hemodinâmica, evoluir até mesmo para o óbito. Lembrar que não é qualquer pericardite que vai gerar um tamponamento cardíaco, né? Existem alguns fatores de riscos para determinar isso. Principalmente as pericardites decorrentes, né, de uma neoplasia, então uma metástase pericárdica, pacientes com tuberculose, pacientes com hipotireoidismo e pacientes também com colagenoses. Essas costumam ter mais chance de causar o tamponamento cardíaco. Beleza. E esses pacientes vão se apresentar clinicamente com a clássica tríade de Beck, né, com abafamento de bulhas, turgência jugular, né, e hipotensão. Eles podem se apresentar com um pulso paradoxal, né, uma queda da pressão sistólica maior que 10 milímetros na inspiração. Né? Exatamente. Como que a gente avalia isso, Almir, na prática? Pessoal, então como que a gente vê o pulso paradoxal, né? Se a gente tiver com uma PAI é fácil, né? A gente vê lá as curvas de pressão, o paciente na inspiração e na expiração variando mais do que 10 da pressão sistólica. Agora, no exame físico, a gente tem uma maneira, um método para fazer isso. Então, eu vou lá com o meu esfigo, meu esteto, começo a escutar, né, ao escutar a pressão do meu paciente. Na hora que eu encontro a pressão sistólica, o primeiro som de Korotkoff, eu vou ver que ele fica intermitente, conforme o paciente inspira e expira, esse som aparece e some. Eu anoto esse valor, continuo descendo, até o momento em que o som ele fica constante, que quer dizer, ali eu cheguei num ponto em que está tanto quando na ins quanto na ex está aparecendo o som, né, do primeiro som de Korotkoff. E aí eu tenho, né, as duas pressões, na ins e na ex. Se isso for maior do que 10 milímetros, eu estou diante de um pulso paradoxal. Simples assim. Perfeito. E outra alteração que a gente consegue ver no serviço de emergência é justamente a alteração eletrocardiográfica, né? O eletro vai se apresentar com uma baixa voltagem, justamente pelo isolamento elétrico ali do fluido, né, do líquido, e pode acontecer alternância elétrica, né? O QRS uma hora fica mais pequenininho, outra hora tem uma voltagem maior, justamente pelo movimento do coração dentro do saco pericárdico, dentro do líquido. Ele está meio o swimming heart ali, né? Exatamente. E uma coisa que é importante salientar, né, pessoal? O diagnóstico de tamponamento é difícil, tá certo? A tríade Beck, ela é pouco sensível, então a gente não vai encontrar na grande maioria dos pacientes. E o POCUS muitas vezes ajuda a gente aqui nesse sentido, pessoal. Mas, lembrar, né? Encontramos um tamponamento cardíaco, a conduta é drenar esse tamponamento. Falando no contexto de pericardite. É óbvio que se for uma dissecção de aorta com tamponamento, muda a conduta, tá bom, pessoal? E aí a drenagem preferível é cirúrgica, porque ajuda também no diagnóstico. A gente pode mandar um fragmento de pericárdio para biópsia, coletar material para enviar para o laboratório para tentar identificar a etiologia. Mas se não tiver, a drenagem por pulsão está indicada também. Uma coisa importante para manejar nesses pacientes é evitar a todo custo a ventilação mecânica, porque você muda a interação cardiopulmonar, porque uma vez que você está com pressão negativa, você muda para pressão positiva e isso pode piorar ainda mais, né, a obstrução, né, desse choque obstrutivo. Então, na medida do possível, se puder, não entube esse paciente, faça outras medidas antes, tá certo? E a gente não falou, né, mas existem outras condições que a gente tem um derrame pericárdico, né, que não tamponamento, e a gente tem a indicação também de fazer essa drenagem, né, Almir? Sempre quando a gente tiver uma suspeita de neoplasia, é importante a gente fazer essa punção, fazer uma análise desse líquido, e quando a gente tiver uma suspeita daquele quadro catastrófico de uma sepse, de uma infecção bacteriana ali do saco pericárdico, é importante a gente drenar para a gente investigar, até mandar para a cultura, antibiograma, enfim. Quando a gente tem um derrame pericárdico importante, com mais de 20 milímetros, com evolução crônica, a gente
tratou esse paciente, ele ainda continua com o quadro arrastado, a gente pode considerar também fazer essa drenagem, para a gente mandar até para uma análise, fazer uma investigação mais apurada ali. Com certeza. E tratando agora um pouquinho da outra complicação, que é a pericardite constritiva, Rafa. Fala um pouquinho pra gente. Pericardite constritiva é justamente uma complicação quando o pericárdio fica um pouco mais enrijecido, mais fibrosado, muitas vezes calcificado, né? E ele dá um padrão muito parecido com uma cardiomiopatia restritiva, né? Ele tem piora muito a função diastólica dos ventrículos, né? Os principais fatores de risco é a tuberculose, né? Principalmente aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos, pacientes que foram submetidos à radioterapia, pacientes que têm doenças reumatológicas, né? Pacientes pós-injúria cardíaca também, neoplasias e traumas, né? Perfeito. Esses pacientes, eles vão se apresentar pra gente já de uma maneira diferente, não vai ser aquela dor torácica, como a gente falou na pericardite aguda, vai ser pacientes com uma clínica de insuficiência cardíaca direita muito importante, com derrame pleural, ascite, turgência jugular importante. E aqui tem uma clinicagem interessante, que é o sinal de Kussmaul, pessoal. O que é esse bendito sinal de Kussmaul? Geralmente, quando a gente inspira, a gente negativa a pressão torácica, né? Aumenta o retorno venoso para as câmaras direitas e dessa forma desce, né? Diminui a turgência jugular. Porém, aqui ocorre uma resposta paradoxal, uma resposta inversa, né? Aumenta-se, na verdade, a turgência jugular. Isso ocorre justamente, perdão, porque essa carapaça, né, da pericardite constritiva não deixa com que as câmaras direitas recebam esse volume. Então, aumenta-se a turgência jugular durante a inspiração. Outra coisa que a gente pode detectar na ausculta é o NOC pericárdico, o qual eu nunca vi nem ouvi, mas tá aí, se você escutar um barulhinho ali diferente, pode ser que você esteja lidando com um NOC pericárdico, né, que é basicamente esse pericárdio enrijecido aí, causando vibrações. Beleza. E no ecocardiograma, nosso velho amigo aí que a gente falou desde o começo do episódio, ele pode demonstrar muitas vezes um derrame pericárdico associado, um derrame loculado em até 30%, 40% dos casos, mas sempre ele vai demonstrar uma dependência interventricular, um bounce septal, né, quando a gente aumenta o retorno venoso com a inspiração, um deslocamento do septo para a esquerda e assim também ao contrário na expiração, né? E um sinal curioso, né, que chama ânulus reversus, é uma alteração do E' septal e lateral que a gente tem. O E', né, a análise do Doppler tecidual, ele avalia o movimento do tecido, né, do miocárdio, de acordo com o transdutor. Na pericardite constritiva, a parede lateral ela está mais endurecida, ela mexe menos, porque está tudo fibrosado lá, ele não deixa mexer. O que está mexendo mais é o septal, a parede septal. É o contrário do normal, né? O normal é a parede lateral mexer mais do que o septal. Então, o E' lateral é maior do que o septal. Na pericardite constritiva, isso é o contrário, o ânulus reverso. O E' septal é maior do que o E' lateral. Perfeito, Rafa. Eu acho que com isso, né, a gente conseguiu trazer bem completo aí a pericardite aguda, que é o foco do episódio. A gente vai ainda, né, mais pra frente lançar um episódio só de pericardite constritiva, que é uma condição que dá pra falar por horas aqui, né? Verdade, verdade. E é isso aí, cara. Gostei demais. Vamos pro bate-bola? Bora lá, vamos lá. Então, Rafa, define pra mim a pericardite. Pericardite é uma inflamação das camadas do pericárdio, né, das duas camadas do pericárdio. E, Almirzão, qual o diagnóstico? Quais são os critérios diagnósticos para pericardite? Lembrando para o ouvinte, são 4 critérios diagnósticos. Se eu tiver 2 desses 4, eu já fecho o diagnóstico. Então, na anamnese, a gente tem uma dor torácica com as características típicas. No exame físico, a gente pode escutar atrito pericárdico. No eletrocardiograma, as alterações eletrocardiográficas, lembrando do infra de PR com supra desmelamento de ST difuso. E no ecocardiograma, a gente pode identificar um espessamento pericárdico ou um derrame pericárdico novo ou um aumento desse derrame. Rafa, como que a gente classifica a pericardite? Pericardite aguda, aquela que dura menos de 4 a 6 semanas, crônica mais de 3 meses, a incessante, aquela que dura nesse período de mais de 4 a 6 semanas e menos de 3 meses, e a recorrente é aquele paciente que teve pericardite, ficou 4 a 6 semanas sem sintomas e volta a ter sintomas. Essa é a classificação.
E Almir, quais são os critérios de mau prognóstico do nosso paciente com pericardite aguda? Então, os critérios que eu tenho que tomar atenção e internar nosso paciente. Febre persistente maior do que 38 graus, o paciente que iniciou o tratamento e não melhorou em uma semana, pacientes com derrame pericárdico maior ali, com uma lâmina maior do que 20 milímetros, pacientes com acometimento miocárdico, então se tratando de perimiocardite ou miopericardite, a gente tem que tomar uma atenção maior, e pacientes que se apresentam com tamponamento cardíaco. Perfeito, isso aí. E como que a gente trata, Rafa? Tratamento da pericardite aguda, anti-inflamatório. AINES, né, a ibuprofeno, AS e colchicina. Anti-inflamatório 1 a 2 semanas e a colchicina por 3 meses, né? Exatamente. E as principais complicações, Almir? Então, pode ter a recorrência, né, como a gente já falou, tamponamento cardíaco e a pericardite constritiva. Então, vamos ter que seguir esse paciente aí por um bom tempo. Beleza, pessoal? Combinado. E aí, Rafa, vamos voltar agora pro desafio? Vamos lá, que tem um nome meio diferente aí, Almir. Eu quero ver você falando isso aí, eu quero ver sua dicção se tá boa, tá bom? Então, lembrando o desafio, é aquela pericardite que ocorre pós-infarto, nos primeiros dias ou horas do infarto. Como é que chama essa pericardite aí? Pericardite epistenocárdica, chama, Almir. Ah, que isso, hein? Aquela que dura até 72 horas, começa até 72 horas do pós-infarto, né? É muito interessante, pessoal, que esse paciente chega às vezes com infarto com supra, a gente reperfunde, o paciente está bem. No dia seguinte ele volta a ter dor e tem um supra, mas é nada a ver, né? Aquele supra que não tem nada a ver com o território que ele suprou, é uma dor mais de leve intensidade, muitas vezes o paciente refere mal, e aí você vai ver, é uma pericardite epistenocárdica, uma condição não tão comum, mas que a gente encontra bastante, sim, né, na prática, né? É verdade, verdade. Bom, acho que é isso, Rafa. É isso. Valeu, muito obrigado, Almirzão. gostei muito desse episódio. Pessoal, lembrando, mande seu supra, marca a gente aí no Instagram, @supracastcardiologia, né? Atingimos mais de 2.100 reproduções no Spotify, Rafa. É isso aí. E é isso aí, cara. Muito obrigado, valeu demais. Valeu, Almirzão. Mande seu supra, hein, galera. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.